8ª temporada do projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio: AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Impasa, Irrara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio: Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC, Armazena Mais Agro. Olá, bem-vindos telespectadores do Canal Rural. Estamos em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Terra Boa Agrícola. Prazer receber vocês aqui, espero poder contribuir positivamente nesse debate. Qual é que é a expectativa para essa safra aí? A expectativa é de um ano um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. Nos últimos 3 anos nós tivemos uma apreciação nos preços do milho. Agora os preços eles se readequaram num novo patamar, muito parecido com o patamar de preços pré-pandemia. E com isso, nada mais importante do que a alta produtividade. A rentabilidade, o resultado positivo esse ano, ele vai ser muito dependente de um bom trabalho, de uma boa produtividade, gerenciando custos e alcançando altos tetos produtivos. Então é baseado nessa linha que a gente tem trabalhado internamente. Antes de entrar nessa questão mais técnica, né, da cultura do milho, queria saber um pouquinho da sua história, Thiago. Já vem de família de produtores rurais? Descendo de imigrantes italianos que chegaram no Rio Grande do Sul há mais de 150 anos. Sou natural de Fortaleza dos Valos, cidade a cerca de 65 quilômetros de Cruz Alta, que é onde hoje é a sede da Terra Boa. Meus pais são agricultores, então nasci na agricultura. Morei em Fortaleza dos Valos até o ano 2000, formei técnico agropecuária. Quando chegou no momento que eu tinha cerca de 20 anos de idade, eu entendi que era o momento de eu tentar fazer alguma coisa. Eu tinha recebido uma proposta de trabalho em Cruz Alta para gerenciar uma propriedade. A propriedade dos meus pais não era uma propriedade muito grande, eles ainda eram jovens, tenho 2 irmãs. Então eu assumi a gestão dessa propriedade. Lá eu fiquei, no ano 2005, iniciei uma pequena parceria agrícola, tive minha primeira lavoura, toquei em paralelo com o trabalho até 2008. E quando chegou 2008, essa minha parceria já tinha aumentado um pouco, eu tinha começado a ter algumas lavouras minhas e eu entendi que era momento de empreender. Então eu deixei o meu trabalho e comecei a empreender por conta própria. Me juntei a uma sócia que à época havia recebido numa dissolução familiar uma propriedade e juntamos então a propriedade que ela tinha com o meu conhecimento e criamos a Terra Boa Agrícola, isso no ano 2008. Tem toda uma linha do tempo para chegar até aqui, que é muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa linha do tempo para os nossos telespectadores e produtores rurais. Nós, quando começamos, não havia um planejamento estratégico, objetivos de longo prazo. Na verdade, começamos com o objetivo de trabalhar e tentar fazer o melhor possível. Era uma única propriedade, não tinha nenhum pivô de irrigação, não tinha armazém. Era basicamente plantio, pulverização e colheita. Eu lembro, inclusive, que no primeiro ano nós não tínhamos nem máquinas suficientes para tocar. Então, um produtor vizinho nosso, nós alugamos dele uma plantadeira, um trator. Ele terminou de plantar a área dele, alugou para nós e nos ajudou a concluir o plantio daquele primeiro ano. De lá para cá, os negócios foram se desenvolvendo, eles deram mais certo do que acho que até que nós mesmos imaginávamos e foi progredindo. No início nós começamos com 4 colaboradores, era eu mais 4. Isso em 2008? 2008. 4 colaboradores? 4. Hoje somos cerca de 200 na Terra Boa, então Fantástico. Ela realmente se desenvolveu, ela começou a irrigar em 2010. Hoje tem uma área significativa de irrigação. Em 2012 começou a ter armazéns,
Em 2016 começamos com produção de sementes e hoje atuamos em 7 regiões do estado do Rio Grande do Sul, com produção de sementes de soja e trigo, irrigação e também uma atividade pecuária, tanto extensiva quanto intensiva em confinamento. Qual é a produção anual de sementes hoje da Terra Boa? O mercado de sementes ele é um mercado que tem crescido para nós. Felizmente, nós encontramos métodos e mecanismos, processos ao longo dos anos para produzir boas sementes. Hoje a gente tem uma produção estimada aí para a safra 23-24 de cerca de 24 mil toneladas de sementes. Soja e trigo. Soja e trigo. Agora, você é um produtor aí, né, da nova geração do agronegócio, né? A gente sabe que a sustentabilidade é muito importante para o negócio, né? Qual é a relação da Terra Boa com a sustentabilidade hoje? Nós temos 5 valores que norteiam o nosso negócio. Um deles é o crescimento com sustentabilidade. Eu acho que hoje essa questão da sustentabilidade ela não é mais uma opção do produtor rural, ela é uma necessidade porque ela vem do consumidor. O consumidor hoje ele quer cada vez mais consumir um produto saudável, um produto rastreável, que ele saiba que foi produzido obedecendo rigorosas métricas de sustentabilidade ambiental. Eu acho que hoje os produtores eles estão convencidos da importância. Quem não está convencido, eu brinco que nem que seja por conveniência, o mercado precisa, então o produtor acaba aderindo. E se ele não está nem convencido, nem em conveniência, é por constrangimento, porque a onda de ESG, a onda de sustentabilidade é tão grande que basicamente empresa nenhuma pode se dar o luxo de ficar de fora desse processo. Vocês têm uma preocupação também muito grande com a questão das pessoas, dos colaboradores, né? Vou te ler uma frase aqui, quero que você fale sobre ela. Antes de cultivar a terra, cuidamos das pessoas. Esse aí é um slogan da Terra Boa. Queria que você falasse sobre essa frase que eu acho muito importante. Quando a gente começou a Terra Boa, ela começou numa concepção um pouco diferente das propriedades agrícolas do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, majoritariamente as propriedades são familiares. Então trabalham pais, filhos, sobrinhos, genros, e acaba que os cargos principais estratégicos são ocupados pela família. Quando nós começamos a Terra Boa Agrícola, não havia essa possibilidade. A Terra Boa Agrícola não é uma empresa familiar. São 2 sócios que não têm um parentesco direto entre eles, que decidiram empreender juntos. Então, desde o início, a gente entendeu que as pessoas seriam fundamentais para o nosso processo. Então, muito mais do que cultivar a terra, a gente procurou cultivar pessoas, cultivar lideranças, fomentar a capacitação destas pessoas para que elas pudessem nos auxiliar nesse processo de crescimento. Então, a nossa equipe, ela, além de ser extremamente comprometida, ela é uma equipe extremamente jovem. E ela realmente tem surpreendido, porque nós temos conseguido tocar propriedades hoje em vários lugares do estado do Rio Grande do Sul, sem basicamente nenhuma atividade familiar ou nenhum dono junto. Todos são gerentes, são supervisores, são líderes que estão lá desempenhando o seu trabalho com muita qualidade e com cabeça de dono. O agro do Rio Grande do Sul ele é extremamente desafiador. Então, se não tiver uma equipe extremamente focada, uma equipe extremamente comprometida, fica muito difícil atingir bons resultados. Estamos encerrando esse primeiro bloco, voltamos daqui a pouco para falar de uma produtividade incrível da Terra Boa, 330 sacas de milho por hectare, vencedora do prêmio GETAP desse ano. Já voltamos.
voltando nesse segundo bloco aqui do programa Mais Milho, direto de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Terra Boa Agrícola, aqui com o Thiago, para falar de uma produtividade incrível da Terra Boa, que alcançou 330 sacas de milho irrigado por hectare, vencedora do prêmio Getap esse ano, e parece que é o recorde nacional de produtividade de milho, Thiago. Realmente até a nós mesmos surpreendeu, a gente planta milho há muitos anos e vem sempre investindo na cultura, buscando aperfeiçoar, mas confesso que nem nós esperávamos uma produtividade tão alta. Foi surpreendente até para nós mesmos. Como é que se faz para alcançar uma produtividade tão alta, né? 330 sacas, né? Temos bastante anos de experiência com a cultura e ao longo dos anos fomos entendendo o que somava, o que contribuía positivamente e quais eram os gargalos que nós deveríamos combater se nós quiséssemos aumentar a produtividade. Então, o primeiro deles que a gente entendeu é que a agricultura sempre começa pelo solo. Então, ter um solo quimicamente equilibrado, fisicamente descompactado e biologicamente ativo é a base para uma boa agricultura. Então, trabalhamos muito ao longo dos últimos anos desenvolvendo estratégias de aumentar perfil de solo, aumentar a produção de raízes, rotação de culturas, aumentar a biologia do solo, né? Acho que hoje uma coisa que é muito falada no mundo todo, ter um sistema biológico ativo. Então isso sem dúvida contribuiu. Depois disso a gente entendeu que o momento crucial para a cultura do milho é a instalação da lavoura. E ter uma boa plantabilidade, uma boa distribuição espacial das plantas, fazer com que elas germinem todas no menor espaço de tempo, é talvez o principal diferencial das lavouras que produzem bastante. O terceiro ponto, eu acho que é o capricho, é fazer tudo bem feito, entender a lógica da planta. Eu sempre falo que na agricultura tudo tem uma lógica. Quando a gente entende essa lógica da natureza, fica mais fácil entender as respostas. E baseado nisso, uma vez a lavoura bem estabelecida, é proteção de plantas. O herbicida, o inseticida, o fungicida, eles não aumentam a produtividade da cultura do milho. Eles protegem um teto produtivo que anteriormente foi ali estabelecido. Então, dentro dessa lógica que nós conseguimos aí, conseguir uma boa lavoura. Ano passado foi um ano de laninha. Ano de laninha se caracteriza por bastante frio à noite e bastante luz durante o dia. Então, acabou que foi um ano muito ruim para a atividade agrícola de sequeiro, mas acabou favorecendo a lavoura de milho irrigado. Quer dizer, vocês trabalham muito bem todo esse ambiente produtivo, né? Sem dúvida. As altas produtividades, elas não vêm de um ou dois fatores. Ela vem da soma de vários fatores e do mínimo de erro. À medida que nós vamos aperfeiçoando os processos produtivos, cometendo menos erros e entendendo a lógica que está por trás da produtividade, a gente vai conseguindo aos poucos escalar em termos de produtividade média. Pois é, pegando esse seu gancho, onde é que você acha que o produtor brasileiro ele peca ainda nessa questão? De modo geral, o produtor muitas vezes é ansioso em plantar, quer plantar rápido, muitas vezes mais rápido do que aquela plantadeira, aquela semeadora tem capacidade de distribuir uniformemente o grão, e aí ele acaba pecando. A gente tem uma métrica de distribuição de plantas que se chama CV, um coeficiente de variabilidade. Quanto pior é esse CV, a correlação com produtividade ela é direta. Cada 1% a mais de CV que eu tenho, ou de pior variabilidade, eu tenho 1,5% a menos de produtividade. Ou seja, primeiro ponto para quem espera colher mais milho é, sem dúvida, melhorar a instalação da lavoura. Falando da importância da cultura do milho nesse contexto da rotação de culturas, né? Onde é que o milho entra nesse contexto e a importância dele, né? Como valor agregado para o produtor rural? O milho ele desempenha um papel fundamental. Primeiro porque ele é uma excelente rotação de cultura para no ano seguinte nós voltarmos aquele mesmo pivô com a soja.
Segundo, que ele é uma receita que entra numa época do ano anterior à cultura da soja. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já começa a colher milho aí na segunda quinzena do mês de janeiro. E também ele possibilita, e as novas variedades, as tecnologias têm trazido para nós variedades mais precoces, que têm nos possibilitado colher o milho e ainda plantar uma soja, que a gente chama aqui de soja safrinha, o que consegue fazer 2 safras de verão. Então essa é uma técnica de cultivo que nós temos procurado intensificar dentro da Terra Boa. O agro evoluiu muito em pouco tempo, né? Tecnologia 4.0, agricultura 5.0 chegando com tudo aí. Você que é da nova geração do agro, né? Como é que lida com essas questões da tecnologia no agro? Como é que pensa daqui para frente também? Eu acho que o produtor rural, ele fazia uma atividade que não era muito mensurável. Hoje a tecnologia nos permite mensurar desde o volume de palha por hectare numa imagem de satélite, nos possibilita uma telemetria mensurar o desempenho de uma máquina durante o dia, uma análise de solo mais precisa nos permite georreferenciar cada canto da lavoura para a gente poder fazer uma agricultura que é realmente uma agricultura de precisão. Eu sempre falo que o que não se mede não se gerencia. Então, à medida que eu vou tendo oportunidades de mensurar os processos, eu vou aumentando a minha capacidade de gerenciar eles, de entender o que eu estou fazendo certo, entender aonde que eu eventualmente possa estar errando e também procurar entender como que eu posso fazer para fazer corretamente aquilo que eventualmente hoje não está acontecendo de maneira adequada. O grande desafio do produtor é ele saber, primeiro, filtrar, porque são muitas as tecnologias que estão chegando no agro e nem todas elas têm o mesmo grau de importância. Então, acho que saber entender o que realmente vai auxiliar a atividade agrícola é importante e não esquecer do básico. Eu sempre falo que a tecnologia ela é boa, mas lavoura boa é lavoura bem feita. O capricho é mais importante que a tecnologia. Nós não podemos nos iludir que vai ser a aquisição de uma coletadeira cara, de um trator moderno, que vai fazer lavoura boa. Lavoura boa vai depender sempre de pessoas que entendam a natureza, que entendam a lógica da planta e que tenham muito amor pelo que fazem, muita paixão e muito capricho. Aí sim a tecnologia ela pode, sem dúvida, ser uma grande aliada no aumento do patamar produtivo. Quando olha para frente aí, daqui 10, 15, 20 anos, como é que imagina a Terra Boa? Eu espero que a Terra Boa ela possa seguir. A gente tem, nos últimos anos, conseguido construir uma história muito bonita. Eu acho que o legado que a Terra Boa traz até aqui, ele é extremamente satisfatório, porque é uma história construída com muita honestidade e com muito trabalho. Eu me orgulho muito porque a Terra Boa, o que ela construiu foi trabalhando. E eu acredito que é nisso que a gente vai seguir acreditando. Acreditando que o Brasil tem talvez o melhor ecossistema do mundo para o agronegócio. Nós, inclusive, temos intenção de começar a agricultura no norte do Brasil agora, num curto espaço de tempo, para ter um hedge climático a essas intempéries do Rio Grande do Sul. Talvez hoje seja uma fragilidade da Terra Boa ter todas as lavouras num único estado. Então, nossa ideia é dividir um pouco desse risco e poder seguir aproveitando oportunidades e crescer junto com o agronegócio brasileiro, sem nunca esquecer do que nos trouxe até aqui, que foi a honestidade, foi o trabalho e foi a seriedade. Bom, estamos chegando ao fim do programa, né? Queria uma mensagem final sua aí para os produtores rurais que estão nos assistindo aí em todo o país. Eu acho que o produtor rural ele é sempre um eterno otimista. A gente sempre deposita o nosso sonho, o nosso desejo no solo, a nossa indústria é a céu aberto. Então é uma mensagem de otimismo. Mas eu acho também que nós vivemos um momento de bastante atenção. O agronegócio brasileiro ele conviveu com preços extremamente elevados de commodities nos últimos anos. Isso não é mais a realidade hoje. Os preços eles voltaram
a patamares basicamente semelhantes à pré-pandemia, mas houve um aumento de custos de produção muito alto. E isso tudo tem tirado a margem do produtor. Quando nós associamos isso às taxas de juros que no Brasil hoje estão extremamente elevadas, acende uma luz amarela. Eu acho que hoje o produtor precisa ter muita atenção, porque ele vai precisar ser muito eficiente dentro da porteira, vai ter que saber gerir muito bem os seus custos, vai ter que buscar altas produtividades para manter a rentabilidade. Infelizmente, o produtor que não entender isso pode acabar sendo excluído do processo. Thiago, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou muito. Parabéns pela sua história, parabéns pela história da Terra Boa. A gente encerra assim esse primeiro programa da 8ª temporada do Mais Milho e voltamos na semana que vem com mais um programa para você. Até lá! A 8ª temporada do projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio: AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Impasa, Irrara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio: Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC, Armazena Mais Agro.